Revisão da vida toda. A vitória vem em 2025 e eu vou te provar com esse trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, que poucos perceberam a sagacidade e a inteligência do ministro Alexandre de Moraes, um dos maiores defensores dos aposentados na revisão da vida toda. A primeira informação que você precisa saber: esse voto foi extraído do julgamento das ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, aquelas ações que estavam adormecidas há 24 anos, e o Barroso pautou as ADIs junto com a revisão da vida toda, e os ministros que, em dezembro de 2023, 7 ministros haviam decidido que as ADIs não iriam interferir na revisão da vida toda, 4 meses depois, em março de 2024, decidiram que as ADIs iriam interferir na revisão da vida toda. Mas calma, as ADIs foram ressuscitadas para interferir na revisão da vida toda. Mas isso não quer dizer que essas ADIs irão prejudicar o direito adquirido dos aposentados. Então você já está entendendo o desenho que a gente está lutando contra forças além da nossa imaginação, forças políticas, forças fora do poder judiciário. Pessoal, presta atenção. Não vou trazer o voto inteiro do ministro Alexandre de Moraes. Vou trazer, como você gosta, um vídeo direto, só o ouro da Bahia. Olha, presta atenção para quem é observador. Esse aqui é o voto do ministro Alexandre de Moraes. Olha esse trecho que ele colocou em negrito para destacar. Registro ainda que estão pendentes de julgamento os embargos de declaração contra essa decisão de mérito no processo paradigma da repercussão geral, ou seja, o processo paradigma, o processo modelo, o processo que vale é o da revisão da vida toda, é o tema 1102. Ele continua. Assim, compreendo que eventuais discussões quanto ao mérito específico da regra de transição da revisão da vida toda devem ser conduzidas nesse recurso extraordinário paradigmático. Ou seja, as ADIs podem decidir o que quiser, meu amigo. O Barroso pode dar a mão para o Nunes Marques, pode dar a mão para o Cristiano Zanin, pode dar a mão para o Flávio Dino, eles podem ir abraçados, votar o que eles quiserem. Que a discussão específica da revisão da vida toda já está sendo realizada no tema 1102. E faz total sentido. Se você já tem um processo discutindo essa regra de transição, a opção do aposentado escolher pela regra mais favorável, se você já tem um processo para isso, por que é que você vai ressuscitar um outro processo para daí interferir nessa discussão em uma decisão que já foi tomada pela maioria do STF no plenário virtual e no plenário físico? Entendeu? Até uma questão de raciocínio lógico. Né? Você já tem um processo discutindo aquilo. Para que você vai querer outro processo? Então, as ADIs discutiram carência do salário maternidade, né? Quantos meses uma mãe precisa estar contribuindo, estar com carteira assinada para poder receber o salário maternidade, decidiram pelo fim da carência. Essa decisão vai trazer um impacto financeiro muito maior que a revisão da vida toda, mas nem todo mundo está preparado para essa discussão ainda. Nem todo mundo está preparado para ouvir essa verdade. Então, vou trazer nos próximos vídeos. Então, você já tem um processo para a revisão da vida toda. As ADIs surgiram para discutir fator previdenciário, para discutir carência do salário maternidade, para discutir outras questões. Continuando. Relembro que as teses fixadas no âmbito da repercussão geral têm natureza de precedentes qualificados,
cuja observância é obrigatória pelas diversas autoridades jurisdicionais brasileiras, sob pena de ajuizamento de reclamação constitucional para garantir a autoridade da decisão paradigmática descumprida. Pessoal, presta atenção. No direito é muito comum uma parte de um artigo, uma parte de um parágrafo, uma parte de uma decisão dizer muito. E esse parágrafo, assim como o anterior, esse parágrafo também diz muito. Vamos analisar? Vamos analisar? Sem preguiça mental, sem esquece esse negócio de vídeo curto aí, fica fritando o nosso cérebro. Vamos parar um pouco para analisar com profundidade. Relembro que as teses fixadas no âmbito da repercussão geral, então, a revisão da vida toda é uma decisão com repercussão geral, e essas teses têm natureza de precedentes qualificados. Não é só um precedente, não é só, gerou um precedente, porque assim, pessoal, um tribunal decide de uma forma, tá, isso já é um precedente. Só que depois o outro tribunal, ele vai ter aquele precedente, mas se não for um precedente qualificado, uma decisão com repercussão geral, não necessariamente você vai precisar seguir aquela decisão. Mas na revisão da vida toda, foi sim uma decisão com repercussão geral. Foi um precedente qualificado. Por isso que ele deixou destacado que cuja observância é obrigatória. Então a decisão da revisão da vida toda, ela é obrigatória pelas diversas autoridades jurisdicionais brasileiras. Ela tem que ser seguida, tem que ser aplicada. Perceba bem também, quem é mais detalhista, que ele falou autoridades jurisdicionais. Ele não falou autoridades administrativas. É exatamente por isso que o INSS não fica vinculado, não vai te pagar na via administrativa, não vai ter pagamento automático da revisão da vida toda. Por quê? Porque a decisão com repercussão geral vincula o poder judiciário, vincula o juiz aí da sua cidade, mas não vincula o INSS na via administrativa. O que vai vincular o INSS? A partir do momento que você entra com a ação. Isso vincula o INSS, porque aí você entrou com a ação, aí você está no poder judiciário, aí você entregou o seu caso para uma autoridade jurisdicional brasileira. Está aqui nas palavras do Alexandre de Moraes, o juiz, no caso. O juiz, depois que ele passa no concurso, ele toma posse, ele é dotado dessa autoridade jurisdicional. E ele tem que seguir, ele fica vinculado à decisão do STF. Então, essa aula completa você já entendeu por que a revisão da vida toda vai sair, calma que ainda não acabou, eu só estou explicando aqui. Por que não adianta você entrar com revisão administrativa na INSS, pelo menos da revisão da vida toda. Outras revisões dá até para conversar, mas revisão da vida toda tem que ter ação judicial. Você precisa entregar a sua ação, levar o seu caso ao conhecimento de um juiz. Continuando, sob pena de ajuizamento de reclamação constitucional, que foi o caso da decisão de janeiro de 2025, que o Alexandre de Moraes decidiu. Cassou a sentença daquele juiz que queria terminar com o processo. Por isso que, se você está passando por isso, tem muita coisa para ser trabalhada. Análise completa ou do seu processo ou da sua aposentadoria. O WhatsApp está no link do comentário fixado. E, novamente, últimas vagas aí autorizadas para o mês de fevereiro. A gente não fica vendendo a torta e a direita, não é isso. A gente atende com qualidade, então nossas vagas são limitadas. Não adianta. Nossas vagas são limitadas.
Então entra em contato no WhatsApp ou procura advogado de sua confiança. Vamos continuar aqui. O Supremo Tribunal Federal tem o dever de zelar pela estabilidade da jurisprudência como um dos pressupostos para a manutenção da segurança jurídica. Show de bola. Conseguindo que o respeito aos precedentes não impede a evolução do entendimento jurídico por meio de institutos como a superação de precedentes. Então, ele está falando aqui, o ministro Alexandre de Moraes, ele é, para quem não sabe, né? Ele é professor, ele é autor de livros de direito constitucional. Então, ele está falando que ele sabe que a jurisprudência pode ser atualizada. Imagina, a bigamia, né, era crime, depois não virou mais. A traição era determinante na hora de separação dos bens, hoje já não é mais. Então, tanto a lei como a jurisprudência, ela pode ser atualizada. Você pode mudar de ideia. Só que para mudar de ideia, tem que ter um novo contexto social. E olha só como o Alexandre de Moraes construiu bem esse entendimento. Olha o que ele já fala aqui. Então ele reconhece que os tribunais podem mudar de ideia. Entretanto, existe um ônus argumentativo para que este tribunal deixe de aplicar os seus próprios precedentes. Ou seja, o STF pode mudar de opinião? Pode, mas tem que ter um argumento. Por que, que o STF está mudando de ideia? Normalmente se justifica por modificações relevantes na realidade fática e ou alteração das concepções jurídicas dominantes. Por isso que eu estou falando que o direito tem que ser estudado frase a frase, palavra a palavra. Então você entendeu. O STF pode mudar de ideia, mas tem que ter um argumento. E normalmente esse argumento são modificações relevantes na realidade dos fatos. Por exemplo, o caso que eu trouxe. Antes traição, né, ver se foi o homem ou foi a mulher que traiu, faria diferença em separação de bens, em guarda, em pensão e tudo mais, mas hoje a realidade é outra. Hoje a traição não muda nada para dividir bens. Ou bigamia, ou outras coisas, tá, pessoal? A sociedade, mas perceba bem, eu estou falando de alterações ao longo de 20, 30, 40 anos. Alterações dos fatos, a sociedade está pensando de uma forma diferente. Ou alterações das concepções jurídicas, né? A forma que você vê alguma regra, alguma lei. No caso da revisão da vida toda, vislumbro que essa superação da tese ocorreu só porque mudou a composição da corte, só porque mudou os ministros. Não esperou nem o presunto esfriar, não esperou nem os 3 ministros aposentados sair direito, já mudaram o voto deles. Já mudou o entendimento, né? Né, Flávio Dino? Né, Cristiano Zanin? Hã? Não foi assim? Você está falando que só mudou porque mudou os ministros. No julgamento da revisão da vida toda, participaram Marco Aurélio, tá em maiúsculo aqui para chamar atenção. Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Enquanto no julgamento das ADIs, ocorridos apenas 1 ano e meio após a fixação da tese, olha, o direito tem que ser lido frase a frase. Cada linha importa. Olha a construção do raciocínio do Alexandre de Moraes. Ele fala, só mudou a revisão da vida toda, só alteraram a decisão porque alteraram os ministros. 3 ministros se aposentaram. Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Enquanto que no julgamento das ADIs, que ocorreu apenas 1 ano e meio, então ele dá aquela cutucada, ele dá aquela chamada de atenção. Só 1 ano e meio? O que muda na sociedade 1 ano e meio? Se fosse uma pandemia, alguma coisa, sei lá, mas o que muda em 1 ano e meio? De 1 ano e meio para cá. A pandemia foi em 2020, então você nem poderia usar essa desculpa.
2020, 21, claro. Mas eu estou dizendo, o que mudou de 2023 para 2025? Ah, a composição do tribunal. Cristiano Zanin e Flávio Dino. Bem como a possibilidade do voto do ministro André Mendonça, que não votou, porque o André Mendonça respeitou o Marco Aurélio. Não votou na fixação da tese lá do tema 1102 e foi uma grata surpresa que o André Mendonça vestiu a camisa dos aposentados. O André Mendonça, que já foi advogado-geral da União, já defendeu o INSS. Até ele, que já defendeu o INSS, ele reconheceu que na revisão da vida toda os aposentados têm sim direito à revisão. E mais, no plenário físico, eu sei porque eu estava lá, e vocês também assistiram, tem as imagens da tela, o André Mendonça falando, olha, revisão da vida toda eu vou me manifestar no tema 1102, porque se fosse para as ADIs interferir na revisão da vida toda, a gente teria que ter trazido isso lá no começo do julgamento, não depois que já foi julgado. Então foi diante desse cenário de mudança na composição da corte que a tese foi superada e não porque houve mudança em realidade fática ou alteração de concepção jurídicas. A rigor, não houve sequer transcurso de tempo razoável que conduzisse a uma revisão de tese. Ao contrário, as conjunturas social, econômicas e jurídicas relativas a essa controvérsia são as mesmas de dezembro de 2022. Então, olha aqui o Alexandre de Moraes falando. Nem passou um tempo razoável para mudar a tese da revisão da vida toda. Pelo contrário, o contexto social, econômico e jurídico é o mesmo. Só mudou os ministros que votaram. Diante disso, nós temos o seguinte: as ADIs ainda estão pendentes de julgamento nos embargos dos embargos, né, os segundos embargos de declaração, que busca a modulação de efeitos, mas, veja bem, tanto os institutos de direito previdenciário, como ministros, como o Alexandre de Moraes, o André Mendonça e outros, entendem que as ADIs não devem interferir na revisão da vida toda. E, presta atenção, o Edson Fachin sempre foi favorável aos aposentados e vai ser o próximo presidente do STF. Vou fazer um vídeo específico sobre isso. E não só isso. No tema 1102, quem que é o relator, pessoal? Fala para mim. No tema 1102, o relator é o ministro Alexandre de Moraes e lá é ele que decide como a banda toca. Na revisão da vida toda, que saiu da relatoria do Marco Aurélio, que era favorável aos aposentados, ele se aposentou e caiu nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, o maior ou um dos maiores defensores dos aposentados na revisão da vida toda. Então, no tema 1102, esquece! É o ministro Alexandre de Moraes que define como a banda toca. E ele vai colocar ordem nessa história. Ele já deu uma prévia do que vem por aí nesse voto aqui. Essa aula, né, que ele deu. Análise completa, então, cálculos, videochamada, erro, verificamos se existem erros. Né? Você tem análise. Nós temos dois serviços principais de análise completa: análise completa do seu processo ou análise completa da sua aposentadoria. E se você quiser que a gente assuma o seu processo, quiser que o professor Nakamura seja o seu advogado no STF e no Brasil inteiro, WhatsApp no link do comentário fixado ou 61 98 522 0420. Temos também o atendimento presencial no nosso escritório da Avenida Paulista, o nosso escritório de Brasília e no nosso escritório da Avenida Paulista. O número vai ser o mesmo. Mesmo que você queira atendimento na Avenida Paulista, o número é o mesmo. É DDD 61 de Brasília, porque a equipe está concentrada ali, mas a equipe também está na Avenida Paulista. Só que o número é o mesmo para facilitar, para não ficar um monte de número aí. Tá certo, pessoal? Ou procura um advogado aí
que você confie, que você já conhece, que vai dar tudo certo na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Eu espero que esta aula tenha acalmado o seu coração. É o que eu falo, o pior é a demora na revisão da vida toda, é a demora no pagamento. Porque que a vitória vem aí, eu não tenho dúvidas, ainda mais com as informações que eu tenho de bastidores. E eu vou revelando nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe grandemente, obrigado por estar aqui. Você que assistiu o vídeo até o final, pede para falar com a Bárbara no WhatsApp e pede a condição especial exclusiva. Fala, eu assisti o vídeo do professor Nakamura até o final e eu quero a condição exclusiva para análise completa ou para assumir o processo. Deus te abençoe. E até a próxima.